penúltimo treino antes do duelo diante da equipe do Vasco. Vasco que esteve em campo nessa quarta-feira, jogo adiado, e o Vasco derrotou a equipe do Bahia, hein? 3-1 de virada. O Bahia saiu na frente com uma falha da defesa do Vasco, naquele sistema que joga Fernando Diniz, mas o Jean Elias do Bahia acabou recebendo o cartão vermelho, e aí o Vasco virou para 3-1, uma vitória importante para o Vasco, que vinha de um empate com o Flamengo, e o Vasco se afastando da zona de rebaixamento, chegando aos 24 jogos. O Bahia ainda tem um jogo a menos e fecha o G6 com 37 pontos. O outro jogo da rodada também é um resultado importante para o Cruzeiro. Grêmio e Botafogo empataram por 1-1. O Grêmio chegou aos 24 jogos, o Botafogo também chegou aos 24 jogos. O Botafogo é o quinto colocado. Então, em termos de G4, o Cruzeiro abre 10 pontos de vantagem em relação ao quinto colocado. Em relação ao sétimo, são 15 pontos, e restando aí 14 partidas em disputa. É uma diferença importante para o Cruzeiro nesta briga por vaga na Copa Libertadores. Claro que o torcedor quer mais, aí vamos ver os próximos jogos do Cruzeiro. Venho falando muito que as 6 próximas partidas vão definir a real briga do Cruzeiro. Se será por vaga direta na Copa Libertadores ou se o Cruzeiro pode sim sonhar com o título do Campeonato Brasileiro. Os 6 jogos: Vasco fora de casa, Flamengo fora de casa, Sport em casa, Atlético Mineiro fora de casa, aí tem Fortaleza em casa e o Palmeiras fora de casa. Nestes 6 jogos, 2 confrontos diretos contra Flamengo e Palmeiras, ambos fora de casa. O Cruzeiro então treinando nesta quinta-feira, penúltima atividade, aí um dia acho que decisivo para saber se Eduardo e Sinisterra terão condição de jogar no Rio de Janeiro. Os atletas ainda não foram a campo. O Eduardo teve a indisposição diante da equipe do Red Bull Bragantino antes, inclusive nem conseguiu ir para o banco. E o Sinisterra, a lesão muscular que ele sofreu, o jogador vem fazendo tratamento na Toca da Raposa 2. Vamos acompanhar então se os atletas irão ou não a campo. Acho que passam a ser dúvidas para este compromisso, com chance aí de ficarem fora do duelo no Rio de Janeiro. De qualquer forma, vamos aguardar a atividade desta quinta-feira, que é quando Leonardo Jardim começa a montar o time, tendo aí Jonathan Jesus na zaga ao lado de Fabrício Bruno, e o restante da equipe é o que vem atuando com frequência na Série A do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro ficou conhecendo hoje o dono do apito para o duelo diante da equipe do Vasco. Ele já apitou 2 partidas do Cruzeiro nesta Série A do Campeonato Brasileiro. É o Rodrigo Pereira, ele é de Pernambuco. Ele apitou Cruzeiro, São Paulo 1, Cruzeiro 1. O jogo foi no Morumbis, aquela partida até... Ele teve ali um probleminha com o Matheus Pereira, né? Foi meio irônico, foi uma postura até muito deselegante do árbitro da partida, mas depois ele apitou e apitou bem a vitória do Cruzeiro sobre o Palmeiras. Ele é aquele árbitro que o Abel Ferreira tinha elogiado uma vez, e isso virou aí, viralizou, né? E ele é o dono do apito, então ainda não saiu a escala completa para a gente ficar de olho em quem será o árbitro de vídeo, hein? O apito então está definido. Rodrigo Pereira é o dono do apito. A definição foi hoje por parte da CBF. Rodrigo José Pereira de Lima, que é de Pernambuco. Como falou hoje o William, né, na entrevista na Toca, que passe aí sem chamar a atenção. É o que todo mundo quer, né? Ninguém quer que o Cruzeiro seja beneficiado, que o Cruzeiro também seja prejudicado. Só que é uma arbitragem dentro aí do futebol brasileiro. Hoje teve uma entrevista do Leonardo Jardim ao nosso amigo Jaicy Carvalho no canal do Jaicy, e o Leonardo Jardim falou de assuntos importantes, elogiou pra caramba Matheus Pereira, e ele comentou sobre a questão dos jogadores pendurados. Tem uma lista aí extensa, né? Já falamos sobre isso muito,
Mas ele falou que não tem essa de preservar, de pensar em outro jogo. O jogo seguinte é sempre o próximo. E o jogo seguinte é sempre o mais importante. E o mais importante, jogo seguinte, é o contra o Vasco. Então, o Cruzeiro vai sempre entrar com o que tem de melhor. Claro que se tiver que tomar o terceiro cartão amarelo, vai acabar levando, mas não tem que pensar nisso. Então, palavras importantes do Mister Leonardo Jardim nesta entrevista ao nosso amigo Jaeci Carvalho. Quem quiser acompanhar depois pode acessar lá o canal aqui mesmo no YouTube para acompanhar essa entrevista. O Cruzeiro fez o último treinamento hoje. Amanhã à tarde tem a última atividade, depois o time segue para o Rio de Janeiro. E aí vamos aguardar em termos de lista dos relacionados. Mas hoje tivemos novidades no campo na Toca. O Eduardo treinou normalmente com o elenco. Tem tudo para voltar a ser relacionado. É um jogador que o Leonardo Jardim gosta, confia, tem ali como uma peça importante de composição de banco. E o Luiz Sinisterra, que hoje fez um trabalho à parte, mas no campo. Estava com chuteira. O Sinisterra, é importante a gente dizer isso sempre, porque ele faz uma espécie de pré-temporada, né? Ele estava ali retornando às atividades no clube inglês, mas a gente sabe que, como era um atleta que naquele momento não estava nos planos, né? Foi feito um planejamento ali dentro de uma outra realidade. E o Cruzeiro trouxe para cá para dar ao Sinisterra o que ele precisa. Então, ele já participou de 3 jogos aí. Fica a dúvida se ele vai para o Rio de Janeiro. Amanhã tem a definição. Acho que está mais provável de que ele retorne contra o Flamengo na outra quinta-feira, que aí terá um tempo maior para fazer mais treinos específicos. É sinal de que o jogador está bem, claro, ainda longe do que ele pode, mas estar no campo hoje, ir a campo, confesso que foi um bom sinal depois daquele susto que o Cruzeiro acabou divulgando de um estiramento muscular sofrido pelo atacante do Cruzeiro. Vamos acompanhar então esta última atividade, à tarde na Toca, e o Leonardo Jardim vai definir o time com Jonathan Jesus na zaga e o restante é o que vem atuando aí nos jogos do Cruzeiro. Muito boa tarde, Globo Esporte ao vivo está no ar, chegando. Vocês viram aí, né? Sábado tem Cruzeiro e Vasco, um jogo lá em São Januário. O Cruzeiro não perde como visitante, fora de casa, há 12 jogos. E quem está na casa do Cruzeiro é Guto Rabelo, que está na Toca. E lá dentro da Toca, você conseguiu dar uma espiadinha aí pra gente no treino, Guto? Muito boa tarde. Boa tarde, Marcelão, para todo mundo ligado no Globo Esporte. Um pouquinho, viu? Os jornalistas hoje puderam acompanhar os 30 primeiros minutos da atividade comandada pelo técnico Leonardo Jardim. A gente pode ver o aquecimento, o primeiro bate-bola, pode ver que o clima está muito bom, afinal de contas são 6 vitórias seguidas e algumas novidades também, quer ver? O Eduardo participou de um treino pela primeira vez nessa semana. Ele ficou fora do jogo contra o Bragantino por causa de uma gastroenterite, estava com febre. Hoje ele participou, de repente é a opção para sábado contra o Vasco. Outra novidade também, o Sinisterra. O atacante colombiano veio para o campo pela primeira vez nessa semana. Ele ainda não treinou com os companheiros, fez uma atividade à parte com o pessoal da preparação física, está se recuperando de um estiramento muscular na coxa direita. Ainda faltam uns dias para o jogo, mas talvez seja difícil o aproveitamento dele na partida de sábado. Além da gente poder acompanhar um pouco do treino, a gente também pôde bater um papo com o lateral direito William. Antes da atividade, ele conversou com os jornalistas, né? O William falou, por exemplo, sobre esse momento especial que ele está vivendo aqui no Cruzeiro. É a 3ª temporada dele no clube e é o melhor momento, sem dúvida nenhuma. E eu perguntei, será que o Cruzeiro é candidato ao título, disputa o título com o Flamengo e Palmeiras? Olha o que ele respondeu. Obviamente que tá brigando na parte de cima da tabela é muito bom, mas eu procuro pensar no jogo, porque, cara, eu já vivi todas as fases aqui no Cruzeiro e agora a gente tem que manter os pés no chão, ter humildade, brigar o jogo e lá no final do campeonato a gente vê o que vai acontecer. É porque domingo tem gente que vai torcer pro Cruzeiro demais da conta. Não é sábado? O jogo sábado? Não, domingo não. Ô, Gão, não é porque você torceu pelo Galo em 2019. Mas eu não citei seu nome. Contra os adversários diretos que te rebaixaram. Mas isso vai acontecer do lado de cá, não. Eu falei em 2019 você foi galão. Mas eu não citei seu nome. Você foi galão. O Cruzeiro abriu o treino e o Vitor Moreira tá lá.
Oi, Léo, bancada democrática, meus amigos do Alterosa Esporte. Só uma parte do treino foi liberada para a imprensa, 15 minutinhos ali do aquecimento, mas já deu para ver quem esteve em campo, quem não treinou com o restante do grupo. Fica ligado aí, que daqui a pouco eu te conto tudo isso. Tá certo então, daqui a pouquinho o Vitor trazendo várias informações, inclusive a continha da Libertadores, que já está no jeito. Você que é professor de matemática, já está lá. O score tá alto, né, na galera. O score tá alto, acho que o Flamengo, o Cruzeiro e o Palmeiras puxaram alto essa pontuação lá em cima. Vamos aguardar aí. Estamos aqui na Toca para acompanhar a atividade de hoje, comandada pelo técnico Leonardo Jardim, a penúltima antes do jogo contra o Vasco, sábado, em São Januário. E aí, algumas novidades. O meia Eduardo, que estava com uma indisposição gastrointestinal, treinou normalmente com o grupo, mas o atacante Sinisterra, com estiramento na coxa, fez uma atividade separada, ainda é dúvida. Este duelo para o Cruzeiro que pode valer a liderança do campeonato se vencer e o Flamengo tropeçar contra o Corinthians em São Paulo no domingo. Este jogo vai ser o reencontro do time celeste com o técnico Fernando Diniz, que passou pela equipe estrelada este ano. Aliás, o lateral direito William falou sobre este reencontro. Vamos ouvir. Principalmente a gente jogou um pouquinho mais tempo com ele. A gente tenta analisar um pouquinho do que ele está fazendo lá e o que ele fez aqui. E, cara, mas a gente sabe que ele também conhece a gente, então provavelmente muita coisa vai mudar. Então a gente passa o que a gente sabe, mas a gente sabe que isso pode mudar também. Então a gente está preparado, a gente tem um mister ali que estuda muito futebol, então... e tem os analistas do clube também que analisaram o Vasco, faz uma semana que eles estão analisando, então... todas as situações que podem acontecer no jogo, tenho certeza que vai ser passado pra gente. O time celeste tem ainda mais um treino. O dia amanhã, às 3 horas da tarde, aqui na Toca, concentra e viaja para o Rio de Janeiro na própria sexta-feira. Com você aí, Léo. O Fagner, a gente viu ontem que já está fazendo a transição. O Sinisterra, a torcida tem que esperar um pouquinho para poder pegar a melhor forma física. O Arroio certamente vai ser aproveitado em outras oportunidades pelo Leonardo Jardim, que incendiou o jogo contra o Bahia, junto com o Sinisterra também, e na hora que o Gabriel Barbosa entrou. Sobre essa fala especificamente do Fernando Diniz, nós também encontramos com o Fernando Seabra no último final de semana, que também conhece alguns desses jogadores com quais poucos talvez atuaram com ele, mas os principais sim atuaram, né? É o caso, por exemplo, do Matheus Pereira, e ainda assim não tivemos grandes dificuldades. A forma como o Cruzeiro jogava com o Fernando Diniz é uma forma totalmente diferente de como o Cruzeiro joga hoje com o Leonardo Jardim. Esse pode ser um diferencial, por exemplo. E isso é o que pode, de repente, ser a pulga atrás da orelha do Fernando Diniz, que tem essa filosofia de manter a posse de bola, e eu falava que era uma posse de bola inútil, que não se resolvia absolutamente nada. Jardim não valoriza tanto a posse de bola, mas sim a intensidade de jogo. Esse pode ser o diferencial, de repente, para esse confronto contra o Vasco. O Jardim abriu o treino, nossa equipe foi lá, cinegrafista Reinaldo com o repórter Vitor Moreira, que traz agora uma continha. Acho que a nação vai gostar, viu, Hugo? A rodada de ontem do Campeonato Brasileiro foi boa para o time do técnico Leonardo Jardim, um empate do Botafogo com o Grêmio e do Vasco com o Bahia deixou o Cruzeiro a 10 pontos do quinto colocado, o Botafogo. Por isso, a chance de ir à Libertadores do ano que vem, segundo o Departamento de Matemática da UFMG, foi para 99,86, quase 100% confirmado na competição do ano que vem, que segundo o Jardim, inúmeras vezes, né, é o foco principal da temporada, Léo. Tá certo. Gostaria de comentar esses números aí, Léo, mas o meu sonho é voltar para a Libertadores de repente. E, gente, não tô cantando vitória antes da hora, mas imagina que delícia ganhar uma Copa do Brasil ou um brasileiro e voltar para a Libertadores campeão. Estando na Libertadores é maravilhoso, mas vamos focar, vamos nessa temporada firme, confiar no trabalho do Jardim e confiar que a gente pode levantar uma taça importante esse ano. Deus abençoe o nosso Cruzeiro. Hugão, você acha que o Palmeiras e o Flamengo, se o Flamengo passa hoje no Estudiantes, é bom para o Cruzeiro no Brasileiro? É bom porque aí ele distribui as suas atenções com outras competições, já que o Cruzeiro joga a Copa do Brasil só no final do ano, né? A parte da semifinal ali contra o Corinthians. Tá certo então, tá prosperando, né? Tá chegando na vaga lá.